Vou falar hoje a loucura, a história e o significado da psicologia. Loucura. História e significado da psicologia. Loucura é um conceito complexo e multifacetado que tem sido entendido de diversas maneiras ao longo da história. Entender o que é loucura é importante para a sociedade, pois nos ajuda a compreender melhor as pessoas que sofrem de condições mentais e combater o preconceito contra elas. Loucura é um conceito um tanto complicado se considerarmos a leitura que a sociedade faz dele. Uma palavra que está na boca de todos para oferecer um diagnóstico rápido, fácil, para comportamentos que nos parecem inadequados. No entanto, nem sempre esse comportamento diz respeito ao conceito original. Todo comportamento inadequado é loucura? Quando vemos alguém se envolvendo com um comportamento arriscado, muita gente classifica o comportamento como loucura. O mesmo acontece quando alguém acaba com a vida dos outros, se envolvendo em crimes como assassinatos, estupros, entre outros. Em vista disso, entender o que é loucura precisa se tornar uma preocupação da sociedade. Isso porque os preconceitos em torno dessa condição mental podem ter consequências graves para todos. Assim, para evitar interpretações inadequadas e julgamentos, é fundamental conhecer o que dizem a psicologia e a psiquiatria. Continue a leitura e descubra o que é loucura por definição e para os profissionais da saúde. O que é loucura? Portanto, normalmente chamado de louco, é aquele indivíduo que em sociedade não apresenta um juízo normal ou um comportamento convencional. Essa atribuição costuma ganhar um caráter pejorativo que muitas vezes serve para criticar a personalidade de outra pessoa. Ou seja, quando se fala sobre loucura pelo senso comum, o termo nem sempre corresponde a uma disfunção mental. Qualquer ação fora do padrão que recebe uma discriminação da ótica social acaba por ser julgada como atitude de uma pessoa doente. O problema se torna ainda pior quando se observa que a sociedade julga e destrata as pessoas consideradas loucas. Assim, sendo o mínimo cuidado, empatia e respeito, que dispõe de uma condição mental atípica, recebe uma discriminação severa e até exclusão social. Contudo, na comunidade médica, o termo está caindo em desuso, justamente para que esse tipo de associação preconceituosa não aconteça. Assim, a definição que é loucura continua bastante complexa. Loucura, significado na psicologia. Utilizando concepções mais específicas e coerentes, loucura é um fato de uma condição mental humana. Porém, não existe um distúrbio ou uma doença exata que seja definida como loucura. Isso porque é muito antigo e pouco preciso. Logo, se pode dizer que clareza que a expressão diz respeito a uma característica de insanidade. Qualquer pessoa pode apresentar essa condição em algum momento, seja de modo permanente ou não. Por consequência, pode ou não haver cura, a depender do quadro. Delírios, alucinações, psicose são algumas das características mais comuns que relacionamos ao que é loucura. Entretanto, o diagnóstico de cada paciente com sintomas como esse é muito mais complexo e exige definições mais específicas. Afinal, transtornos e síndromes, por exemplo, a depender do nível de comprometimento, pode ter sintomas similares aos de doenças mentais. No entanto, os tratamentos são distintos e demandam aspectos diferentes do paciente. A história da loucura. A história e a busca por entender o que é loucura começa na Grécia Antiga, onde conceitos importantíssimos começam a se destacar. Homero, por exemplo, associou a loucura a um tipo de possessão dos deuses, originando um conceito de mania. A psiquiatria ainda usa esse termo, mas de uma perspectiva científica. Por diversas vezes, a mitologia e a literatura personificaram a loucura e descreveram como inferior à sanidade. Nessas representações, a loucura recebe um tratamento violento e de massacre, assim como era o tratamento com pessoas mentalmente atípicas. Por outro lado, no século XVII, o psiquiatra francês Philippe Pinel trouxe uma versão mais teórica e centrada sobre a loucura. Foi ele que demonstrou que determinadas posições poderiam, ou determinações de perturbações mentais, fossem consideradas como doença. Foi a partir de então que pacientes psiquiátricos deixaram de ser tratados com agressividade e como pessoas que deveriam excluir da sociedade. Esse fato foi decisivo para que começasse o debate que dura até hoje, esses preconceitos contra as condições mentais. Entendendo a loucura na Idade Clássica. Michel Foucault é um dos filósofos mais importantes do século XX. Ele nasceu em 1926 em Porto, na França, e passou sua adolescência sob a ocupação nazista na França. Mais de 3 décadas após sua morte, o filósofo francês continua a impactar a humanidade com seus textos polêmicos.
quando em 1961 publica a sua tese A História da Loucura na Idade Clássica. Coloca em perspectiva o papel do louco na sociedade, desde a Idade Média. De acordo com ele, é difícil descrever sobre a loucura. Isso porque as pessoas estão consideradas loucas pela sociedade, não costumam escrever suas próprias histórias. Em sua obra História da Loucura, na Idade Clássica, Michel Foucault critica o discurso sobre a loucura, que é monopolizado por aqueles que não são considerados loucos. Ele argumenta que esse discurso contribui para o estigma e a discriminação contra as pessoas com discondições mentais. Ao invés disso, médicos, psiquiatras e outros especialistas escreveram que acreditam sobre a loucura. Como consequência, esse impasse cria uma situação que não há um diálogo entre essas duas experiências de ser loucos vezes não ser louco. Em suma, o discurso sobre a loucura é monopolizado por aqueles que são considerados loucos. Por esse motivo, fica difícil entender como alguém se torna ou permanece louco durante o período chamado de Idade Clássica. Confinamento da loucura. Segundo Foucault, o louco nem sempre foi esse marginal que está preso. No entanto, à medida que a sociedade se tornou mais avançada, a definição de loucura mudou. As pessoas já não achavam e faziam sentido confinar doentes mentais como criminosos em uma mesma categoria. Mais tarde, estudar sobre a teoria da loucura ao longo da história e seu desdobramento, Foucault chega ao nascimento do manicômio. Ali, a medicalização do louco era uma nova tendência no confinamento, pois de certa forma separava os doentes mentais dos criminosos. Conclusão: o principal objetivo do confinamento do louco era estudar e curar suas doenças, em vez de puni-lo por seu crime. Dessa forma, Foucault concluiu seu estudo com a análise de dois grandes invasores, Samuel Tuke, na Inglaterra, e Philippe Pinel, na França. Naquela época, os dois médicos queriam ter autoridade máxima sobre o asilo, tratar as doenças de seus internos, com suas grandes contribuições e movimentos até hoje. Samuel Tuke e Philippe Pinel são os principais protagonistas do movimento de reforma do asilo. Considerações finais sobre a loucura. A loucura é um tema complexo e desafiador. É importante continuar a estudar e compreender a loucura, para que possamos combater o preconceito e melhorar a vida das pessoas com condições mentais. Agora que você já sabe o que é a loucura, amplie seus conhecimentos no fundo de conceitos e teorias presentes nesse artigo. Então, a história da loucura começa desde a Grécia, né? Onde o próprio Homero vai estudar o estado da loucura. Aí a gente passa para o Philippe Pinel, que já traz a loucura mais como uma condição mental de uma doença e não como uma condição social discriminatória, né, de discriminar o doente mental. E Foucault traz essa história também, considerando como vê o louco no sentido do seu louco, que é o louco no sentido dele, né, e investigar o que é esse louco, o que é que a loucura traz, o que é que a loucura apresente. Porque todos nós podemos, em algum momento da vida, ter um estado de loucura, né? Um estado de raiva, de pânico, de agressividade. Isso é loucura? Então a gente pergunta. A loucura está até hoje sendo estudada. E aí a gente deu um pouquinho da definição que é loucura ao longo da história.